Alega-se mostrar um animal que foi extinto há 4.000 anos ainda vivo e na natureza. A história da Terra abrange mais de 5 bilhões de anos, e nesse tempo, inúmeras espécies surgiram e desapareceram. Mas, muitas vezes, nos deparamos com uma reviravolta surpreendente na história da evolução. Através de pesquisas meticulosas e descobertas notáveis, cientistas encontraram evidências de que alguns desses animais pré-históricos ainda estão muito vivos hoje. Desde criaturas redescobertas nas profundezas dos oceanos até florestas escondidas, prepare-se enquanto mostramos alguns animais que se acreditava estarem extintos, mas que ainda estão vivos hoje. O número 13 é pica-pau bico de marfim. Medindo cerca de 50 centímetros de comprimento, com uma envergadura de quase 76 centímetros, o pica-pau bico de marfim é um dos maiores pica-paus do mundo. Ele é frequentemente chamado de pássaro Deus Todo-Poderoso devido à sua aparência impressionante e natureza esquiva, e há muito tempo se pensava que estivesse extinto. Sua plumagem marcante apresenta penas pretas brilhantes com proeminentes marcas brancas no pescoço e uma faixa branca que desce pelas costas. Os machos possuem uma crista vermelha brilhante, enquanto as fêmeas têm uma crista preta elegante. Seu poderoso bico é de cor marfim pálido, dando ao pássaro seu nome, e é usado para esculpir a casca das árvores em busca de insetos e larvas. Este majestoso pássaro, nativo das florestas aluviais do sudeste dos Estados Unidos e partes de Cuba, foi amplamente observado pela última vez em meados do século XX. A destruição do habitat e a caça foram os principais fatores que levaram à sua presumida extinção. Mas, em 2004, um desenvolvimento emocionante capturou a atenção do mundo quando uma equipe de ornitólogos e observadores de pássaros relatou avistamentos do pica-pau bico de marfim nos pântanos do Arkansas. A descoberta foi reforçada por um breve vídeo granuloso e gravações de áudio dos chamados distintivos do pássaro. Esta descoberta despertou esperança e intenso interesse nas comunidades de observação de pássaros e científica, levando a extensas buscas e esforços de conservação. Desde então, houve inúmeros relatos e filmagens de avistamentos deste pássaro por várias pessoas, mas não há evidências científicas tangíveis. Apesar de numerosas expedições e tecnologias avançadas, empregadas na busca, não há provas definitivas de uma população estável. Apesar da pressão para declarar o pica-pau bico de marfim extinto, biólogos e observadores de pássaros permanecem firmes em afirmar que ele ainda existe. Comentários públicos de ornitólogos, observadores de pássaros amadores e comunidades que veem o pássaro como um símbolo cultural têm reforçado a esperança de que este majestoso pássaro ainda esteja por aí. O número 12 é mamute lanoso. Com apenas seus ossos e presas restantes como prova de sua existência, o mamute lanoso, um símbolo icônico da Era do Gelo, foi por muito tempo considerado extinto há cerca de 4.000 a 10.000 anos. Essa conclusão estava firmemente enraizada no registro fóssil, com inúmeros restos esqueléticos desenterrados nas tundras congeladas da Sibéria, América do Norte e Europa. Esses fósseis sugeriam que os mamutes desapareceram devido a uma combinação de mudanças climáticas e pressões de caça humana no final da última era glacial. No entanto, descobertas recentes e avanços científicos trouxeram novos insights sobre essas majestosas criaturas e despertaram discussões sobre sua possível ressurreição. Em 2013, cientistas descobriram restos de mamute lanoso bem preservados na Sibéria, completos com tecido muscular intacto e sangue líquido. Esta descoberta foi revolucionária, pois proporcionou uma oportunidade sem precedentes para estudar o DNA e a fisiologia do mamute em detalhes. Essas descobertas indicaram que os mamutes lanosos eram notavelmente bem adaptados aos seus ambientes frios, com longos pelos desgrenhados, uma espessa camada de gordura e grandes presas curvas que os ajudavam a forragear através da neve e do gelo. Para adicionar ao mistério, houve relatos recentes de possíveis avistamentos. Em 2012, alguns moradores da Sibéria afirmaram ter visto uma criatura semelhante a um mamute lanoso vagando pela região. No entanto, eles não puderam se aproximar o suficiente para confirmar suas suspeitas devido a preocupações com a própria segurança e ao medo de espantar a criatura. Enquanto alguns argumentam que poderia ter sido um elefante selvagem, muitos cientistas acreditam que as descrições não correspondem a nenhuma espécie conhecida de elefante. Além disso, as características corporais dos mamutes lanosos são marcantes e facilmente distinguíveis das dos elefantes modernos. Eles tinham uma corcunda de gordura atrás da cabeça, que servia como reserva de energia durante os rigorosos invernos. Suas orelhas eram menores do que as dos elefantes atuais, reduzindo a perda de calor nos climas gelados que habitavam. Adicionalmente, seus dentes eram adaptados exclusivamente para triturar vegetação congelada e resistente.
Essas características anatômicas são evidentes nos numerosos espécimes mumificados e fósseis que foram meticulosamente estudados por paleontólogos. Embora o mamute lanoso permaneça oficialmente extinto, a esperança de ver essas magníficas criaturas caminhando sobre a Terra novamente traz uma perspectiva emocionante. Cientistas estão explorando a possibilidade de encontrar esses gigantes antigos, cloná-los ou criar elefantes híbridos com características de mamute. O número 11 é elefantes de Java. Historicamente, acreditava-se que a espécie de elefante de Java havia desaparecido no final do século XVIII devido à destruição do habitat e à invasão humana na ilha de Java, na Indonésia. No entanto, uma reviravolta surpreendente surgiu nos últimos anos, mudando nossa compreensão dessas magníficas criaturas. A análise de DNA revelou que os elefantes em Bornéu eram geneticamente distintos dos outros elefantes asiáticos, assemelhando-se de perto aos antigos elefantes de Java. Essa descoberta sugeriu que os elefantes de Java não estavam extintos, mas de alguma forma migraram ou foram transportados para Bornéu, séculos atrás. Isso ocorre porque os elefantes de Bornéu, assim como os elefantes de Java, possuem várias características distintas. Eles são geralmente menores do que seus equivalentes asiáticos do continente, com presas mais curtas e retas e uma estrutura corporal mais compacta. Os machos podem crescer até menos de 2,5 metros, enquanto os elefantes asiáticos do continente podem crescer até 3 metros. Essas características são adaptações aos seus habitats florestais densos, permitindo-lhes navegar através da vegetação espessa com facilidade. A evidência genética ligando os elefantes de Bornéu aos elefantes de Java proporcionou uma visão crucial sobre sua sobrevivência há muito tempo oculta. É uma notícia que alegra o coração saber que o elefante de Java, mesmo que apenas em traços, ainda está entre nós. No entanto, há relatos de que o elefante de Bornéu também está enfrentando a extinção. As autoridades estão trabalhando diligentemente para conservá-lo, para que ele não desapareça como seus parentes de Java uma vez desapareceram. Através desses esforços, esperamos garantir um futuro onde tanto os elefantes de Java quanto os de Bornéu continuem a enfeitar nosso planeta. O número 10 é Takai. O Takai, uma grande ave não voadora nativa da Nova Zelândia, foi por muito tempo considerada extinta. Conhecida por sua plumagem vívida e tamanho robusto, o Takai foi visto pela última vez no final do século XIX, levando os cientistas a concluírem que havia sido vítima da destruição do habitat e de predadores introduzidos. No entanto, em uma reviravolta notável, a ave foi redescoberta em 1948 pelo Dr. Geoffrey Orbell nas remotas montanhas Murchison, na ilha sul da Nova Zelândia. A redescoberta do Takai foi nada menos que milagrosa. De fato, a ave foi chamada de a ave que voltou dos mortos. O Dr. Orbell, um ornitólogo dedicado, há muito suspeitava que a ave ainda pudesse existir nas áreas selvagens inexploradas. Sua perseverança foi recompensada quando ele e sua equipe encontraram uma pequena população de tacais durante uma expedição, demonstrando a resiliência da natureza. As características corporais do tacai são distintas e fascinam cientistas e entusiastas de aves. É uma ave grande, com cerca de 63 centímetros de altura e pesando até 3,6 quilos. Sua plumagem é uma mistura impressionante de azul profundo e verde, com um bico vermelho robusto e pernas fortes. Essas aves têm pés grandes e poderosos, adaptados para seu estilo de vida terrestre, e suas asas, embora pequenas e inadequadas para o voo, são usadas para equilíbrio e exibição durante os rituais de acasalamento. A anatomia do tacai e os registros fósseis sugerem que ele existe há milhões de anos, adaptando-se aos ecossistemas únicos da Nova Zelândia. Suas pernas fortes e pés grandes indicam uma vida passada percorrendo terrenos acidentados em busca de alimento. A ave se alimenta principalmente de gramíneas tussock, usando seu bico forte para arrancar as partes nutritivas da planta. Desde então, houve inúmeros avistamentos da ave e, em 2023, os conservacionistas relataram um aumento estável na população, com mais aves sendo liberadas em santuários livres de predadores em toda a Nova Zelândia, garantindo sua sobrevivência contínua e destacando o sucesso dos esforços de conservação em andamento. O número 9 é selacanto. O selacanto é uma das descobertas mais extraordinárias na história da biologia marinha. Por décadas, os cientistas acreditavam que esse peixe antigo estava extinto há cerca de 66 milhões de anos, conhecido apenas por meio de registros fósseis que datam do período devoniano, há cerca de 400 milhões de anos. Tudo isso mudou em 1938, quando um selacanto vivo foi capturado na costa da África do Sul, virando o mundo científico de cabeça para baixo. A incrível descoberta aconteceu quando Marjorie Courtenay Latimer, uma curadora de museu,
notou um peixe incomum entre a captura de um pescador local. O peixe foi enviado ao ictiólogo J.L.B. Smith, que confirmou que era um selacanto, uma espécie há muito considerada extinta. Os selacantos são facilmente reconhecíveis devido às suas características corporais únicas, que se assemelham fortemente às de seus ancestrais fossilizados. Eles possuem barbatanas peitorais e pélvicas lobadas, que são carnudas e semelhantes a membros, uma característica que os liga estreitamente aos primeiros tetrápodes e fornece pistas sobre a transição de animais do mar para a terra. Os selacantos têm uma barbatana caudal trilobada e um órgão rostral em seus focinhos usado para eletrorecepção, o que os ajuda a navegar e caçar nas profundezas escuras do oceano. Esses peixes podem crescer até 2 metros de comprimento e pesar até 90 kg. Suas escamas são grossas e cosmoides, semelhantes às encontradas em espécimes fossilizados. Uma das características mais reveladoras de sua linhagem antiga é sua coluna vertebral única e oca, uma estrutura conhecida como notocorda, que serve como uma estrutura de suporte flexível. Vivendo a profundidades de 150 a 700 metros, os selacantos evitaram a detecção por tanto tempo devido ao seu habitat em águas profundas. Agora sabemos por que levou tanto tempo para os humanos os encontrarem. O número 8 é tubarões-cobra. O tubarão-cobra é uma criatura fascinante que personifica perfeitamente o termo fóssil vivo. Por muitos anos, os cientistas pensaram e acreditaram que este tubarão de aparência pré-histórica estava extinto e havia desaparecido há milhões de anos. No entanto, uma descoberta notável dessa criatura em 2004, na costa do Japão, chocou a comunidade científica. Sua fisionomia sinalizou imediatamente sua linhagem antiga. O tubarão-cobra tem um corpo longo e semelhante a uma enguia, medindo até 2 metros de comprimento. Seu nome vem dos 6 pares de fendas branquiais em sua garganta, que tem uma aparência distintamente franjada. Essas características, juntamente com seus numerosos dentes em forma de agulha e a disposição peculiar de suas barbatanas, são surpreendentemente semelhantes às de seus antigos parentes fossilizados. As características únicas do corpo do tubarão-cobra fornecem pistas significativas sobre suas origens antigas. Suas características primitivas, como a posição das fendas branquiais e a estrutura de sua mandíbula, são reminiscências das primeiras espécies de tubarões que nadavam nos oceanos há mais de 80 milhões de anos, durante o final do período Cretáceo. Os olhos do tubarão-cobra podem brilhar no escuro, emitindo um brilho azulado esverdeado. Essa bioluminescência o ajuda a navegar e caçar nas profundezas escuras do oceano. Apenas alguns tubarões-cobra foram vistos ou capturados desde então, pois são raramente encontrados na natureza, o que significa que pouco se sabe sobre sua ecologia. Os cientistas continuam a estudar o tubarão-cobra por meio de explorações em águas profundas e tecnologias avançadas, como submersíveis e câmeras subaquáticas. Ao fazer isso, eles visam descobrir mais sobre seu comportamento, dieta e reprodução, desvendando os segredos dessa antiga espécie. O número 7 é rato da pedra do Laos. A história da redescoberta do rato da pedra do Laos se desenrolou nas densas selvas do Laos quando uma equipe de pesquisadores se deparou com um espécime de roedor incomum que parecia uma mistura entre um rato e uma cobaia. O rato da pedra do Laos, também conhecido como caniou, é uma espécie de roedor que foi considerada extinta por muito tempo até sua surpreendente redescoberta em 1996. Essa criatura, nativa do Laos, não era vista há mais de 11 milhões de anos, levando os cientistas a acreditar que havia desaparecido nos anais da história. Uma análise posterior revelou que essa criatura misteriosa era, de fato, o rato da pedra do Laos, que se acreditava ter desaparecido durante o Mioceno. Em um artigo de 2005, Paulina Jenkins e coautores consideraram o animal tão distinto de todos os roedores vivos que o colocaram em uma nova família, Laonastidae. Isso porque o rato possui várias características corporais únicas que o distinguem de outras espécies de roedores. Seu corpo robusto é coberto por uma pelagem áspera que varia em cor do marrom ao cinza, proporcionando camuflagem contra os habitats rochosos que ele habita. Uma de suas características mais marcantes são seus dentes de formato incomum, altamente especializados para roer vegetação dura e cavar através de fendas rochosas. Além disso, esse rato tem uma cauda longa e peluda que o ajuda a manter o equilíbrio enquanto navega por seu terreno rochoso. Suas grandes orelhas arredondadas proporcionam uma excelente audição, permitindo detectar predadores ou presas em seu ambiente. Estudos genéticos também revelaram que o rato da pedra do Laos é mais intimamente relacionado a outros grupos de mamíferos, como elefantes e hienas, do que aos roedores típicos, apesar de sua aparência semelhante a roedores. O número 6 é lagarto gigante de La Palma. O lagarto gigante de La Palma,
também conhecido como Galotia awaritai, uma vez pensado estar perdido para a história, fez um retorno surpreendente na ilha de La Palma. Por séculos, esse réptil era conhecido apenas a partir de subfósseis, com seu declínio acreditado ter começado cerca de 2000 anos atrás, quando os humanos chegaram pela primeira vez na ilha. A espécie foi presumida extinta nos últimos 500 anos, mas avistamentos e fotografias recentes desses lagartos gigantes no norte de La Palma desafiaram essa crença. A redescoberta aconteceu quando uma pequena população foi encontrada em uma área rochosa remota da ilha de La Palma. Esses lagartos exibiam características distintas que correspondem às evidências de subfósseis, como seu grande tamanho e padrões únicos de escamas. Os lagartos gigantes de La Palma adultos podem crescer até 46 centímetros de comprimento, tornando-os significativamente maiores do que a maioria das outras espécies de lagartos nas Ilhas Canárias. Seus corpos robustos, membros fortes e marcas ajudaram os cientistas a confirmar sua identidade sem dúvida. O declínio dramático da população do lagarto gigante de La Palma provavelmente se deve a vários fatores, incluindo predação por gatos introduzidos, consumo humano e a conversão de habitats naturais em terras agrícolas. Para confirmar a sobrevivência dessa espécie notável, os pesquisadores enfatizam a necessidade de levantamentos urgentes e abrangentes. A redescoberta do Galotia awaritai é crucial por várias razões. Oferece uma oportunidade única para estudar um animal que antes era considerado uma relíquia do passado e fornece insights sobre a biodiversidade das Ilhas Canárias. Essa descoberta também enfatiza a importância dos esforços de conservação e proteção de habitats, pois muitas espécies que se acreditava estarem extintas podem ainda sobreviver em áreas inexploradas ou remotas. O número 5 é esquilo voador lanoso. O esquilo voador lanoso, uma criatura de lenda e mistério, foi por muito tempo acreditado estar extinto até sua inesperada redescoberta em 1994, quando um zoologista americano encontrou essa espécie em um vale remoto na região da Caxemira, no extremo norte do Paquistão. Pesquisadores imediatamente se aventuraram no terreno acidentado em busca dessa criatura e, para seu espanto, descobriram uma pequena população de esquilos voadores lanosos. O esquilo voador lanoso possui várias características únicas que o diferenciam de outras espécies de esquilos. Sua densa pelagem lanosa proporciona isolamento contra o ar frio das montanhas, enquanto sua grande cauda peluda atua como um leme durante seus voos planados. Ao contrário de outros esquilos voadores, o esquilo voador lanoso tem marcas faciais distintas, incluindo uma máscara escura ao redor dos olhos e um focinho esbranquiçado. Uma das características mais notáveis do esquilo voador lanoso é sua habilidade de planar graciosamente através do dossel da floresta usando seu patágio, uma fina membrana de pele que se estende dos pulsos aos tornozelos. O esquilo pode planar por distâncias impressionantes, navegando entre as árvores com facilidade. A redescoberta do esquilo voador lanoso foi recebida com entusiasmo e intriga pela comunidade científica. Estudando e protegendo espécies como o esquilo voador lanoso, podemos garantir que essas criaturas únicas continuem a agraciar nosso planeta por gerações futuras. O número 4 é leopardo negro. Por anos, acreditávamos que o leopardo negro estivesse extinto. No entanto, uma descoberta notável pelo fotógrafo de vida selvagem Wilbur Lucas em 2019 reacendeu o interesse por este enigmático grande felino. O leopardo negro, também conhecido como pantera negra em termos zoológicos, foi uma vez envolto em mito e folclore até Lucas capturar imagens impressionantes de um leopardo melanístico perambulando pela escuridão da selva queniana. Este avistamento sem precedentes forneceu evidências irrefutáveis da contínua existência do leopardo negro. Sua aparência distinta o diferencia de seus parentes mais comumente avistados. Sua pelagem preta e lustrosa, causada por uma mutação genética conhecida como melanismo, o camufla perfeitamente nas densas florestas e no subbosque sombrio onde reside. Apesar de sua pelagem escura, os padrões característicos de rosetas do leopardo ainda são visíveis mediante uma inspeção minuciosa, um remanescente de sua linhagem evolutiva. Os cientistas acreditam que a existência do leopardo negro remonta a milhares de anos, com pinturas rupestres antigas e artefatos representando sua semelhança, encontrados em várias culturas ao redor do mundo. Nos últimos anos, avistamentos aumentados de leopardos negros têm causado empolgação entre cientistas e entusiastas de vida selvagem. Avanços na tecnologia de armadilhas fotográficas e esforços de conservação têm levado a encontros mais frequentes com essas criaturas.
Os cientistas estão ansiosos para estudar seu comportamento, genética e papéis ecológicos para desvendar os mistérios destes felinos majestosos. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Esta é uma imagem que deixou tanto os cientistas quanto o público perplexos. Capturada por um explorador anônimo, a imagem granulada parece mostrar uma misteriosa criatura grande e negra rondando as profundezas de um desfiladeiro rochoso. Essa figura enigmática desencadeou intenso debate e especulação, com alguns afirmando ser um remanescente de uma espécie supostamente extinta, acreditada ter desaparecido no início do século XX, devido à caça extensiva e perda de habitat. Avistamentos de grandes felinos negros foram relegados ao folclore e sussurros entre os moradores locais. No entanto, esta fotografia reacendeu o debate sobre sua existência. Poderia esta ser uma prova da sobrevivência do esquivo leopardo negro, por muito tempo considerado extinto em certas regiões? Ou talvez seja uma espécie inteiramente desconhecida, espreitando nas sombras e evitando a detecção humana por décadas. Os pesquisadores analisaram extensivamente a fotografia, observando a construção muscular distinta e a postura furtiva, reminiscente de grandes felinos. No entanto, sem evidências claras, o mistério permanece sem solução. Então, espectadores, o que vocês acham? Esta é uma prova da sobrevivência do leopardo negro ou estamos vislumbrando uma espécie totalmente nova? Ou poderia ser apenas um dos animais supostamente extintos ainda vivos hoje em dia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. O número 3 é Solenodonte cubano. O Solenodonte cubano está entre os 10 mamíferos mais evolutivamente distintos da Terra, como os últimos sobreviventes de um grupo diversificado de insetívoros ancestrais, que viveram ao lado dos dinossauros há 76 milhões de anos. Esses mamíferos noturnos fornecem insights cruciais sobre a filogenia e fisiologia dos mamíferos antigos. Esses animais possuem características físicas distintas que os diferenciam de outros mamíferos. Eles têm um focinho longo e flexível, saliva venenosa entregue através de incisivos inferiores sulcados e um corpo semelhante ao de uma musaranho, com uma marcha desajeitada. Sua mordida venenosa é única entre os mamíferos, permitindo que eles dominem uma variedade de presas, incluindo sapos, pequenos répteis e até alguns roedores. Além de sua dieta insetívora, essas criaturas noturnas passam seus dias escondidas em penhascos de rocha, árvores ocas ou tocas que eles mesmos cavam. Sua natureza reclusa e habitat remoto contribuíram para a crença em sua extinção por séculos. O Solenodonte cubano foi considerado extinto, com os últimos avistamentos documentados remontando ao século XIX. Seu declínio foi atribuído à destruição do habitat, desmatamento, mineração e predação por espécies introduzidas, como gatos e cães ferais. Na década de 1970, acredita-se que o Solenodonte tenha desaparecido completamente. No entanto, uma redescoberta notável em 2003 provou que esta espécie única sobreviveu nas regiões remotas do sudeste de Cuba. Apesar de sua redescoberta, os solenodontes cubanos permanecem em perigo, com as tendências de sua população desconhecidas e sem estimativas precisas de população disponíveis. Embora sua natureza venenosa possa levar alguns a temê-los ou caçá-los, é crucial entender sua importância ecológica e implementar medidas cuidadosas de conservação para garantir que o solenodonte cubano não se extinga novamente. O número 2 é tartaruga da ilha de Fernandina, Galápagos. A tartaruga da ilha de Fernandina, uma espécie única nativa das Ilhas Galápagos, acreditava-se estar extinta há mais de um século. Descoberta pela primeira vez em 1906, essa tartaruga pensava-se ter desaparecido devido à atividade vulcânica e às espécies introduzidas, que destruíram seu habitat e fontes de alimento. Por décadas, nenhuma evidência de sua existência foi encontrada, levando os cientistas a concluir que ela havia desaparecido. No entanto, em 2019, uma descoberta notável foi feita. Uma tartaruga da ilha de Fernandina viva foi encontrada na ilha Fernandina. Amostras de sangue foram enviadas para a Universidade Yale, onde geneticistas liderados pela doutora Gisela Cacon realizaram uma análise. Os resultados confirmaram que a tartaruga era, de fato, uma tartaruga gigante da Fernandina, com DNA que melhor correspondia ao das outras tartarugas encontradas em 1906. Esta fêmea de tartaruga, chamada Fernanda, foi identificada por suas características físicas distintas, que correspondem àquelas da espécie presumivelmente extinta. Fernanda tem uma grande carapaça em forma de cela característica de sua espécie, com membros robustos e pele grossa e escamosa que confirmaram ainda mais sua espécie. Esta descoberta desencadeou uma resposta imediata e em grande escala para encontrar um parceiro macho para Fernanda,
a fim de reviver a espécie quase extinta. O número 1 é cão cantor da Nova Guiné. A palavra cantor no nome do cão não é apenas figurativa. Essas raças de cães são realmente conhecidas por sua vocalização única, cientificamente denominada cão cantor da Nova Guiné. Esse animal se assemelha a um uivo de lobo misturado com o canto de uma baleia e durante muito tempo foi considerado extinto na natureza. Desde os anos 1500, esse canídeo nativo das remotas terras altas da Nova Guiné era considerado desaparecido devido à perda de habitat e ao cruzamento com cães domésticos trazidos pelos humanos. Por séculos, os únicos cães cantores da Nova Guiné conhecidos estavam em cativeiro, levantando dúvidas sobre sua existência contínua na natureza. A narrativa deu uma virada dramática em 2016, quando uma equipe de pesquisadores descobriu uma pequena população de cães selvagens nas montanhas remotas da Nova Guiné. Esta redescoberta notável foi confirmada por análise de DNA, que correspondia a esses cães selvagens aos cães cantores da Nova Guiné em cativeiro. O cão cantor da Nova Guiné possui características físicas distintas que inicialmente levaram os cientistas a acreditar que ele havia sido extinto na natureza. Estas incluem sua pequena estatura, orelhas eretas e uma pelagem dupla única, mais espessa no clima fresco das terras altas. No entanto, sua característica mais distinta é o seu uivo melodioso, diferente de qualquer outra vocalização canina. Atualmente, é considerada a espécie de cão mais rara da Terra, e os poucos exemplares puros capturados recentemente são conservados para fins de reprodução e pesquisa. Os cientistas prometeram continuar buscando mais exemplares puros de cães cantores da Nova Guiné e cruzá-los com outras raças de cães. Enquanto essa pesquisa é significativa para uma maior compreensão sobre a domesticação dos cães, também poderia criar uma compreensão adicional da domesticação dos cães. E isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.